Ai, melhorou. Rápido assim? Oh, que fácil! Queria agora ouvir uma voz de cada um dos grupos, assim, sobre o que aconteceu. O que vocês sentiram aí da experiência? Quem gostaria de começar? Eu acho que a atitude do grupo 3 de solidarizar com o segundo, eu acho que foi bem interessante. Foi instantâneo, assim. Viu que a garrafa já tinha enchido e automaticamente passou o funil para a segunda. Uhum. Isso tem que ser na vida. E às vezes a gente negligencia por não, né, nem que seja uma palavra de ânimo, às vezes a gente deixa de falar e isso pode fazer diferença na vida das pessoas. Quem gostaria mais de contar? Quando eu virei, eu vi o funil, aí eu disse assim, eu estou com a colher na mão, então eu tenho várias opções agora para poder encher a garrafa. E ao mesmo tempo eu percebi que um colega já estava ajudando o outro grupo. E aí automaticamente eu fui para o grupo 1 e fiquei também abastecendo a minha garrafa. E depois foi isso. Assim. Quem estava no grupo 1, como se sentiu? Queria ouvir alguém do grupo 1. Quem estava na ponta lá? Quem que era? Era você, né? Como é que foi? Mas e aí, como foi o seu sentimento quando você estava lá? Eu senti... Não sei, me senti mal, assim, de não conseguir enxergar tão rápido quanto os colegas. Foi isso. Alguém mais do grupo 1 gostaria de trazer algum sentimento? Sabe que... Desculpa, vai. Eu ia só falar que eu achei que meu colega estava tranquilo. E a gente, sei lá, em algum momento eu só confiei, assim, não, a gente vai esperar eles terminarem para encher a nossa garrafa. Mas eu não achei que ia ser com funil, eu achei que ia ser feijão balde. Eu, a princípio, fui naquela ânsia de encher a garrafa. Depois que eu enchi e passei o copo, comecei a observar por que eu enchi o copo. Ninguém disse que tinha que encher primeiro. Por que eu não botei só um pouquinho? E depois fiquei pensando, o pessoal procurando uma funcionalidade para a colher. E a gente não usou a colher, nosso grupo. A gente só ficou segurando. Falei, por que a gente não passou a colher para outro grupo, então, para eles também usarem a colher e duas pessoas se ajudarem? Mas isso foi depois que eu enchi e fiquei observando. Eu fui refletir sobre isso. Mas no primeiro momento, eu fui na ânsia de encher a nossa garrafa. Eu fiquei tentando entender por que a gente começou a fazer com pressa. Por que a gente começou a fazer com pressa? Não tinha essa informação. Pois é. Rápido, né? Tinha que alguém tinha que terminar primeiro? Não. Não foi informado. Não foi formado, né? Não. Era uma competição? Não, mas é isso que eu queria dizer. É que eu tenho filhos pequenos, eu vou muito à festa infantil. Então, pra mim, era uma gincana. Era uma... Já comecei achando. E aí, quando começou, eu fiquei pensando como é que eu ia resolver, qual é a função da colher na história. E aí, eu vi que o Felipe, na verdade, na minha leitura, ele encontrou um meio de acelerar o processo, jogando a água na colher, porque tem uma coisa ali, né? A colher ajuda, na minha opinião, a direcionar o fluxo, né? Então eu fiquei centrado nisso, embora eu não me considere uma pessoa competitiva, mas eu estava com o espírito de gincana no início. Eu hesitei no início, porque eu fiquei pensando, qual o sentido desse negócio, né? Os Corozanara ali, qual é o sentido desse livro aí? Mas aí a galera foi e eu fui atrás. A gente parte todo mundo com as mesmas ferramentas. Assim, acho que a ideia dessa experiência hoje, gente, era a gente poder provar um pouquinho, assim, esse lugar, né? Porque assim, eu, homem branco, sei que eu parto de um lugar de privilégios que não é o mesmo lugar do que várias outras pessoas na sociedade, né? Então,
quando a gente vai trabalhar sobre estruturas invisíveis, o que vocês acham que é estruturas invisíveis? Sobre o que vocês acham que se trata esse assunto? Algo que não é perceptível, talvez, logo de cara, mas que está ali, você tem que entender e buscar uma solução. Ainda mais. Condições de arrancada distintas, mas condições que podem ser burladas, não é a melhor palavra, podem ser contornadas. Tá, mas pensando estruturalmente, assim, agora é outra, a pergunta que eu estou fazendo é um pouquinho mais ampla. O que seriam estruturas invisíveis? Relações humanas? Não são humanas. Sim, já quer que eu já passe a bola. Não, pode ser, eu acho que é tipo uma introdução, né? A gente saiu dos nossos... Posso dar um exemplo? Claro. Na educação popular, quando alguém entra, uma mulher negra que entra, ela relata o que acontece. Na entrada da biblioteca tem uma catraca, as pessoas param e ficam concentradas. Isso por conta de estruturas invisíveis. Então, quando a gente fala assim, sobre estruturas invisíveis, a gente está falando sobre questões que são estruturais na nossa sociedade, mas que não são materiais. Então, assim, uma cadeira atrás de uma mesa grande, a mesa é uma estrutura, a cadeira é uma estrutura, a catraca é uma estrutura. Quem senta nessa cadeira, quem ocupa essa mesa, quem passa por essa catraca? Existem estruturas, que são acordos humanos, que eles não são visíveis, mas eles são estruturais. Então, a nossa sociedade está organizada em cima de estruturas que são, eu poderia dizer até que elas são sólidas, apesar de elas não serem materiais. Então, dentro do ensino da permacultura, a gente tem um momento em que a gente trata das estruturas invisíveis. É esse momento que a gente está hoje, gente. Então, a gente viveu essa experiência para a gente começar a pôr a mão em estruturas que são invisíveis. Acho que era isso. Então, a gente chega nesse lugar, assim, desse desafio, então, de passar, depois de a gente já teve várias aulas, né, que a gente teve tanto questões mais conceituais, do que é a permacultura, ficamos bastante tempo processando nessa relação dos princípios com as éticas, e depois entramos, assim, massivamente nas próprias técnicas, né, pensando os elementos, como se organizar dentro desse sistema. Tudo bem, Bruno? Sim, você. A nossa pergunta hoje, para começar a nossa aula, é como está o seu coração? Tá? Então, vamos lá. Então, depois a gente passar então, por esse mergulho mais nessas técnicas, a gente chega nesse lugar, vamos falar então das estruturas invisíveis. E aí, em alguns cursos da permacultura, eu fiz né, mas acompanhando as etapas, inclusive, tanto da especialização, leigo sobre, inclusive fica essa questão, mas será que essa aula das estruturas invisíveis, ela não deveria ser lá no início? Por que ela é no final? Então, ficam questões para a gente discutir aqui e acompanhar o que a gente trouxe para hoje, para a gente ver o que na verdade, a gente está chamando, então, de invisível dentro daquilo que parece ser o que carrega mais uma materialidade, que é uma estrutura. E ainda as superestruturas. E aí, desde que eu comecei a mergulhar nessas questões da permacultura, não é que me causava sempre um incômodo pensar que, do ponto de vista de quem está estudando, de quem está conceituando, que para a gente pensar as estruturas invisíveis é preciso a gente fazer um mergulho na história. Como que elas estão se estabelecendo dentro de um sistema mundo ao qual a gente está inserido. Então, assim, foi pensando em montar uma aula assim, mais rudimentar. Assim, eu tenho feito muitas minhas aulas fazendo muitos slides, né? Eu logo disse para o Vinícius, ele falou, não vou fazer slide. Eu vou fazer slide, eu vim fazendo slide. E aí, quando eu me peguei pensando realmente essa aula, parando, eu até fiz várias anotações no papel, vou tentar usar o quadro, né, para me colocar até em outra lógica dessas dimensões. E aí, instigando um pouquinho as nossas reflexões, né, por isso esse convite a pensar no nosso coração, eu vou propor que a gente assista, são uns 5 minutinhos, tá? Do finzinho desse documentário, que eu até comentei aqui
eu acho que foi bem no início, que se chama o fio da meada. Fio da meada, na verdade se chama, né? Não é o fio. E aí aqui vai ser na minutagem, 1 minuto e 1h10, que a gente vai assistir esse pedacinho. Seu navegador. Será que ele passa aqui? Uma marca aqui. E a gente continuar, porque a ideia hoje, eu espero que vocês, assim, a gente tente. Não vou conseguir ativar isso. Ali mesmo já tem um. Não, mas ele não. Vamos ver. Eu trouxe, assim, várias ideias que parece que são soltas, mas elas não fazem um sentido na minha cabeça. E aí eu espero que vocês consigam acompanhar comigo e, inclusive, né, colocar questões. Mas então já fica o convite a gente assistir esse trechinho, tá? Bota a tela cheia ali no canto direito. Hã? Tela cheia no canto direito.